Saudações, viajantes! Estamos aqui na frente da Universidade Federal do Paraná, o seu prédio histórico na Praça Santos Andrade, na capital paranaense, para falar do nosso vídeo que trata das questões que abordam a gravura e o grafite no Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem, que nasce em 1998 como uma forma de avaliar o sistema educacional brasileiro e a partir de 2009 vira um mecanismo de acesso às universidades públicas e também uma estratégia de financiamento da graduação do ensino superior em universidades particulares. Apresente seu bilhete e embarque conosco nessa viagem da gravura ao grafite. Uma viagem da gravura ao grafite Oficinas. Apoio Copel Pura Energia. Parcerias Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Prefeitura Municipal de Campo Largo. Prefeitura Municipal de Pinhais. Prefeitura Municipal de Araucária. Incentivo projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Profice, da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, Governo do Estado do Paraná. Enem 2011, questão 103. A discussão sobre o fim do livro de papel, com a chegada da mídia eletrônica, me lembra a discussão idêntica sobre a obsolescência do folheto de cordel. Os folhetos talvez não existam mais daqui a 100 ou 200 anos, mas, mesmo que isso aconteça, os poemas de Leandro Gomes de Barros ou Manuel Camilo dos Santos continuarão sendo publicados e lidos em CD-ROM, em livro eletrônico, em chips quânticos, sei lá o que. O texto é uma espécie de alma imortal, capaz de reencarnar em corpos variados. Página impressa, livro em braille, folheto, coffee table book, cópia manuscrita, arquivo PDF. Qualquer texto pode se reencarnar nesses e em outros formatos. Não importa se é Moby Dick ou Viagem a São Saruê, se é Macbeth ou livro de piadas de Cacete e Planeta. Texto disponível em jornaldaparaíba.globo.com. Ao refletir sobre a possível extinção do livro impresso e o surgimento de outros suportes em via eletrônica, o cronista manifesta seu ponto de vista defendendo que a. O cordel é um dos gêneros textuais, por exemplo, que será extinto com o avanço da tecnologia. B. O livro impresso permanecerá como objeto cultural, veiculador de impressões e de valores culturais. C. O surgimento da mídia eletrônica decretou o fim do prazer de se ler textos em livros e suportes impressos. D. Os textos continuarão vivos e passíveis de reprodução em novas tecnologias, mesmo que os livros desapareçam. E. Os livros impressos desaparecerão e com eles a possibilidade de se ler obras literárias dos mais diversos gêneros. Pare o vídeo, tente acertar antes de conhecer a resposta. O escritor e poeta paraibano Braulio Tavares, destacado na literatura fantástica e de ficção científica, organiza em seu texto as particularidades da cultura brasileira com citações de clássicos da literatura mundial, evidenciando a letra D como resposta certa. Enem 2016, questão 95. Banksy é um grafiteiro famoso. Na obra pintada no muro da cidade de Claremont, Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra a. Opção A.
escolha da mendicância como forma de vida? B. Condição de vida das pessoas em miséria? C. Falta de solidariedade dos mais favorecidos? D. Marginalização das pessoas desabrigadas? E. Incapacidade de os mendigos mudarem de vida? Essa questão sobre conhecimentos do idioma inglês necessita um entendimento do que está escrito na placa. Guarde suas moedas, eu quero mudar. É um recado com a falta de solidariedade dos mais favorecidos, que vem na mendicância e na caridade, uma forma de ajudar as pessoas, o que não muda, de fato, a situação de rua. Enem 2017, questão 30, texto 1 e 2. Paulo César da Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999, pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos, ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê com a banda O Rapa. Texto contido na revista Tupi, número 19, 2010. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Opção A. Na influência da expressão abstrata. B. Na representação de lendas nacionais. C. Na inspiração das composições musicais. D. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. E. Nos usos característicos dos grafismos dos skates. Não tem nada de abstrato no grafite do Espeto, é tudo figurativo, não tem lenda nacional. Na inspiração das composições musicais, sim, pode ser, mas não está evidente que seja isso. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Quem viu aí nossos 2 primeiros vídeos do canal, a evidência aí da pergunta. Enem 2009. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que a. Grafite é o mesmo que pichação e suja a cidade sendo diferente da obra dos artistas. B. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. C. Atualmente a arte não pode ser usada para a inclusão social, ao contrário do grafite. D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. E. Lugares abandonados e sem manutenção tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Pare o vídeo, tente acertar antes de conhecer a resposta. Aqui no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, está em cartaz a exposição dos Gêmeos, dupla de grafiteiros da cidade de São Paulo que adentraram galerias de arte e os museus do Brasil e do mundo, valorizando e disseminando o grafite que era feito nas ruas e causando um status, tanto financeiro quanto prestígio social, para o grafite e para a arte urbana. A resposta correta para o processo social de reconhecimento de valores culturais é a letra D, onde os grafiteiros podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Recomendamos nosso vídeo Lei Federal da Pichação, está aqui no canal do YouTube. Enem 2012. O grafite contemporâneo, considerado em alguns momentos como uma arte marginal, tem sido comparado às pinturas murais de várias épocas e às escritas pré-históricas. Observando as imagens apresentadas, é possível reconhecer elementos comuns entre os tipos de pintura murais, tais como a preferência por tintas naturais em razão do seu efeito estético. B. A inovação na técnica de pintura rompendo com os modelos estabelecidos. C.
o registro do pensamento e das crenças das sociedades em várias épocas. D. A repetição dos temas e a restrição de uso pelas classes dominantes. E. O uso exclusivista da arte para atender os interesses da elite. Opção A. O grafite não é reconhecido pelo uso de tinturas naturais, como nas pinturas da época das cavernas. Não é um elemento comum. Na opção B, a inovação técnica de pintura também não atende ao reconhecimento de elementos comuns, pois a pintura surge na época das cavernas, então não existia modelos estabelecidos, pois todas as técnicas foram inovadoras nesse período. Caso do texto da opção C, que é a correta. Quanto à opção D e E, não é reconhecível a repetição dos temas e restrição de usos por classes dominantes, ou para atender seus interesses. Se houve esse uso na época das cavernas, o que pode ser fato em variados casos, a mesma circunstância não se aplica ao grafite contemporâneo. Enem 2014, questão 109. Cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel, que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para a impressão dos seus cordéis. A chapa para a impressão do cordel é feita à mão, letra por letra. Um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. De acordo com o texto, é possível afirmar que a. Produção vagarosa de materiais didáticos. B. Composição aprimorada de tipos de chumbo. C. Montagem acelerada de textos para impressão. D. Produção acessível de materiais informacionais. E. Impressão dinamizada de imagens em revistas. O jornalista cearense Antônio Vicelmo relata em seu texto o que a literatura de cordel representa para o povo sertanejo nordestino através dos séculos e na sua atualidade. A produção acessível de materiais informacionais. Opção D. Opção A. Produção vagarosa. Opção B. Aprimorada pelos tipos de chumbo. Opção C. Acelerada na impressão. E opção E. Dinamizada de imagens. São detalhes que diferenciam a modernidade e a tradição manual do fazer o cordel, patrimônio da cultura brasileira.